Olá, vamos continuar a estudar a UFCD 6456, que se chama O meu passado e o meu presente. On va continuer l'étude de la UFCD 6456, Mon passé, mon présent. E hoje iniciamos o módulo 2, que tem a ver com a gramática que está associada aos conteúdos que foram dados no módulo 1. On commence l'étude de la grammaire qui est associée à ce qu'on a appris dans le module 1. O primeiro objeto de aprendizagem é o pretérito imperfeito do indicativo, verbos regulares e irregulares. On commence par étudier l'imparfait de l'indicatif, verbes réguliers et irréguliers. O pretérito imperfeito é um tempo verbal usado para descrever ações passadas que não foram concluídas ou que tinham uma certa duração no passado. As características principais deste tempo verbal são: ele trata uma ação inacabada. O pretérito imperfeito indica que a ação no passado não foi concluída ou teve uma duração. O pretérito imperfeito serve também para falar de ações que aconteciam regularmente no passado. Também podemos usar o imparfait para descrever cenas, estados de espírito ou condições no passado. Donc, je fais un petit résumé en français. L'imparfait, on l'utilise pour décrire une action au passé qui n'a pas été conclue ou qui a eu une certaine duration dans le passé. Il est aussi utilisé pour décrire, pour parler des habitudes et d'une chose qu'on fait de façon répétée. On peut aussi utiliser l'imparfait pour faire la description des ambiants, des états d'esprit, des conditions dans le passé. Exemple. On va voir quelques exemples de l'imparfait. Exemplos. Eu estudava muito quando era criança. Ação repetida no passado. J'étudiais beaucoup quand j'étais petite. C'est une action qui a des répétitions dans le passé. Ele caminhava pela praia quando viu o barco. É uma ação em andamento que é interrompida por outro. Il marchait sur la plage quand il a vu le bateau. C'est une action qui a été interrompue par une autre. Il marchait quand il a vu. O céu era azul e o sol brilhava. É uma descrição do ambiente. Le ciel était bleu et le soleil brillait. On décrit l'atmosphère, l'ambiance. Há palavras-chave que estão associadas ao uso do pretérito imperfeito. Nós vemos determinadas palavras-chave e associamos, sabemos que temos que conjugar o verbo no pretérito imperfeito. Por exemplo, a palavra sempre. On doit utiliser l'imparfait chaque fois que le mot sempre en portugais apparaît. Sempre que me levantava tarde, eu chegava tarde ao trabalho. Sempre que. Cela signifie en français toujours. Todos os dias. Todos os dias em que eu via essa canção, lembrava-me de ti. Tous les jours où j'écoutais cette chanson, je me souvenais de toi. Todos os dias significa em francês tous les jours. Enquanto. Enquanto nós falávamos, ele fazia o almoço. Pendant que nous parlions, elle faisait le déjeuner. Enquanto, pendant.
frequentemente. Frequentemente fazia caminhadas. Souvent, je faisais des promenades. Frequentemente se dit en français souvent. Quando eu era pequeno, subia às árvores. E quando, em francês, diz-se quand. Quand j'étais petit, je montais aux arbres. Vamos então aprender a conjugar os verbos no pretérito imperfeito. E então, começamos pelos verbos terminados em ar, que são aqueles que existem em maior número. Isto equivale aos verbos terminados em ER em francês, como marcher, parler, chanter, danser, étudier, etc. Ce sont des verbes comme en portugais, mais en portugais, ils se terminent en ar. Par exemple, le verbe parler, en portugais, c'est falar. Eu falava, je parlais. Tu falavas, tu parlais. Ele, ela falava. A terceira pessoa do singular, ele, ela, é igual à primeira, eu. Cela signifie en français, il, elle parlait. Nós falávamos. Nous parlions. Vós faláveis. Vous parliez. Eles, elas falavam. A amarelo está sublinhada a característica típica do pretérito imperfeito nos verbos terminados em ar. Ou seja, eu utilizo ava. Falar, falava. Cantar, cantava. Telefonar, telefonava. Marcar, marcava. Trabalhar, trabalhava. Mais um verbo terminado em AR, para vocês verem que a mesma estrutura se mantém em qualquer verbo terminado em AR. Eu estudava, tu estudavas, ele, ela estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis. O vós, este A é substituído por um E, mas é só o vós, porque a parte ava está sempre presente em todas as outras pessoas. Só no vós, que é uma pessoa pertencente à conjugação verbal que os portugueses evitam conjugar. Em vez de dizerem vós estudáveis, nós, os portugueses, preferimos dizer eles, nós estudávamos e eles estudavam. Eles, elas estudavam. Conjugação regular agora dos verbos terminados em ER, como bater, como entreter, como pertencer, sofrer. Este exemplo que eu trago, que é o mais comum, é o verbo comer, le verbe manger. Mostro-vos a terminação. Nos verbos terminados em AR, do outro slide, a característica do pretérito imperfeito era ava. Nos verbos terminados em ER, como comer, a característica do pretérito imperfeito já é ia. Tu comias, ele, ela comia. Nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Cá temos novamente aqui o vós, o A passa a E. Nós dizemos em português, vocês comiam. Evitamos este vós, porque a conjugação é mais difícil, e dizemos vocês, e utilizamos esta pessoa, vocês comiam.
Outro exemplo é o verbo aprender. Ia, íamos, íeis, iam. Portanto, esta característica do pretérito imperfeito mantém-se por toda a conjugação, porque é um verbo terminado em ER. Vamos para os verbos terminados em ir, como abrir. E então é igual, também termina o pretérito imperfeito, também termina em ia. Eu abria, tu abrias, ele abria. Nós abríamos, vós abríeis, eles, elas abriam. Outro verbo só para constatarem, concluírem que a característica do pretérito imperfeito do indicativo se mantém sempre. Ia, ia. Só aqui no vós, mais uma vez, é que o A passa a E. Verbos irregulares. Estes são os mais comuns. Je vais vous montrer maintenant quelques verbes irréguliers en portugais. Ce sont les plus communs. O verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. O verbo ter, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Mais uma vez, nós optamos por fugir desta conjugação do vós e dizemos vocês tinham. 3. O verbo vir, c'est le verbe venir. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. O verbo pôr, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Poucos verbos são irregulares no imperfeito. Não há assim uma lista muito grande. Maintenant, je vous montre les verbes irréguliers dont j'ai parlé en portugais. Je vous montre ces verbes en français. Le verbe ser signifie être. Et voilà la conjugaison en français. Mais nous sommes ici pour apprendre le portugais, donc je vous montre ce diapositive pour que vous puissiez constater les verbes irréguliers qui sont équivalents au portugais. Ter signifie avoir, vir c'est venir e pôr c'est mettre. D'accord? Quando éramos pequenos, íamos à praia todos os verões. Quando éramos, íamos à praia todos os verões. Exemple des phrases avec des verbes irréguliers ou à l'imparfait. Quand nous étions petits, nous allions à la plage tous les étés. Ela lia antes de dormir. Elle lisait toujours avant de dormir. Nós morávamos numa cidade pequena. Nous habitions dans une petite ville.